a gente depois, tá? Porque ela ajudou a organizar os dados e aí ela falou que ela apresenta para a gente a proposta. Aí acho que dá para a gente, começando, né, Samuel, com o texto. Tudo bem, vamos sim. Bom, como a professora havia explicado, né, no grupo, eu fiquei de apresentar o texto da... Só um minuto, professor. Da Lígia Márcia Martins, né? O livro dela é Formação de Professores, a formação social da personalidade do professor com enfoque vygotskiano. Bom, a autora é a Lígia Martins, ela é psicóloga, né? E também livre docente na área da psicologia da educação. A gente vai fazer um recorte, a leitura do capítulo 2 da obra da autora. E o título do capítulo 2 é a concepção de homem, a concepção de psiquismo, né? Para entender acerca do psiquismo, a autora busca compreender a categoria personalidade nos marcos do materialismo histórico e dialético, partindo da explicação, né, da seguinte problemática: o que é homem, né? E para a autora responder a essa pergunta, uma condição básica para uma psicologia da personalidade, psique objetiva e concreta. Já nessa entrada no capítulo 2, né, professora, a gente consegue problematizar a questão da personalidade. Ou seja, a personalidade a gente pode entendê-la como sendo in natura, o ser humano, ou ela pode ser contextualizada no meio social, né? De antemão, a gente consegue perceber que ela é, sim, é um fator genético, a personalidade, que a gente consegue perceber em algumas falas. Ah, olha como o filho tem tais características de comportamento, tem a personalidade do pai ou da mãe, né? Mas também a gente consegue perceber que essa personalidade se constrói ao longo do tempo na interação entre o indivíduo e a sociedade. Ou seja, temos exemplos de indivíduos que foram separados da instituição familiar e adquiriram uma personalidade do meio. No caso da menina Lobo, né, todos aqui conseguem perceber, ela desenvolve uma personalidade que não é aquela que a gente constrói durante a interação com o meio social. A gente percebe que a personalidade, ela é, sim, um fator genético, mas também sobretudo, um fator desenvolvido no meio social. Então, partindo dessa questão, a autora diz que é fundamental a gente analisar a fundo a questão da personalidade. No ponto 1, concepção sócio-histórica de homem, a autora vem a responder a questão que ela levanta já no início: o que é homem, né? Para o pensamento marxiano, em sua dimensão histórica, o trabalho é o centro da humanização, porém também da desumanização. Ou seja, o trabalho ele faz parte da construção da humanidade, esse trabalho ontológico, né, do ser social, mas devido à apropriação dos meios de produção, devido a essa relação de trabalho estabelecida no sistema capitalista, ele se torna desumanizador, né? Uma vez que produz uma alienação ao trabalhador dos meios de produção e também da sua consciência, né, de totalidade do que é produzido. Então, nesse sentido, o trabalho ele é desumanizador. Assim sendo, para compreender o que é homem, precisamos compreender a ontologia do homem, né? E, sendo assim, a gente também tem que entender a ontologia do trabalho. Ou seja, mais uma questão aqui central para entendermos a formação do psiquismo é o trabalho, né? Tanto na perspectiva de ontologia da formação do ser social, o trabalho ele é a atividade humana principal de entender essa formação do ser humano. Ou seja, a questão central na perspectiva marxiana é como transformar o homem escravizado do trabalho alienado em um ser universal livre, né?
No capítulo, no subtítulo 1.1, Trabalho e a Humanização do Homem, vou fazendo assim por períodos, professora. Se alguém tiver algo a comentar assim em cada período, em cada subtítulo, pode ficar à vontade. Mas eu vou levantar assim as principais questões, porque é um texto bastante rebuscado, denso, né? E traz questões da sociologia, da filosofia para a gente discutir, e também da psicologia. Então, eu vou separar algumas questões centrais assim para a gente poder discutir durante, né, a apresentação e também depois. Bom, no trabalho em humanização do homem, a autora ela traz uma análise da dimensão ontológica do trabalho, né, a atividade vital humana. Para isso, ela se apropria do conhecimento de George Marx, né, sobretudo na obra Marxismo e Antropologia. São essas categorias presentes na obra do autor que vai estruturar, né, vão estruturar o decorrer assim da obra desse capítulo da autora. Essas categorias, quais são essas categorias? Trabalho e natureza do homem, o trabalho e consciência do homem, trabalho e a socialidade do homem, o trabalho e a universalidade do homem, o trabalho e a liberdade do homem. São os subtítulos que vêm na sequência. Como a gente pode perceber que no 1.1.1, o trabalho e natureza do homem, a autora vai fazer, mais uma vez, essa apanhagem marxista de natureza humana, de formação humana em relação ao trabalho. Ou seja, aqui a gente percebe que a autora traz à tona a organização humanizada, que é aquela condição humana formada em organizações simples, onde a gente percebe uma maior aproximação do homem com a condição animal, né? Porque ainda ele não tem a consciência desenvolvida, ainda não tem essa percepção teleológica, mas vai construindo conforme o passar do tempo. Ele sai da condição hominizada à condição de organização humanizada, onde a gente percebe o desenvolvimento mais avançado da consciência, dos símbolos, da linguagem, conceitos esses bastante utilizados por Vygotsky, né, na sua psicologia histórico-cultural. Ou seja, esse avanço da condição hominizada para humanizada só é possível devido à consciência, ao desenvolvimento da consciência e ao processo teleológico, né? O processo teleológico também consiste numa praxis, né? A autocriatividade do ser humano. É o desafio que ele enfrenta e que faz com que ele produza novos desafios e assim ele vai evoluindo para uma organização mais humanizada. No subtítulo seguinte, que é 1.1.2, né, o trabalho e consciência do homem, uma citação que a autora traz aqui do Leontiev, aqui também a gente consegue amarrar bastante com o que eu venho dizendo, e com os encontros, né, nossos encontros nos grupos de pesquisa passados, né. A Leontiev aqui, na página 39, né, diz que o trabalho engendra a estruturação da consciência, por sua vez, se concretiza pela linguagem, razão pela qual a consciência é inseparável da linguagem, e ambas inseparáveis do trabalho. Como a gente consegue perceber, né, o trabalho aqui, ele é a atividade principal e alavanca, assim, a conscientização humana através da linguagem. A linguagem e o trabalho, elas são inseparáveis, segundo Leontiev. Na página 40, a autora Martins, ela traz que pela relação entre apropriação e objetivação se formam significados abstratos, conceitos, e os movimentos virão apresentar a atividade mental interna, que, elaborada socialmente, comporá a consciência do indivíduo. Aqui outro conceito que esse capítulo da autora traz, é bastante discutido, né, na questão histórico-crítica e dialética, é a objetivação. Para Marx,
a consciência confere ao homem a consciência de genericidade. Mas o que é esse conceito de genericidade? Né? É importante que a gente entenda esse conceito de genericidade para posterior a gente conseguir entender como que se forma o psiquismo humano. Ou seja, todo ser humano ele incorpora a cotidianidade, né, e configura nas linguagens, nos símbolos, mas também esse indivíduo que que se pauta pelo seu cotidiano, ele também é geral, ele é universal. Ou seja, quando o ser humano ele se torna esse ser humano universal, esse consiste num ser genérico. Por que um ser genérico? Porque ele vai se objetivar a cotidianidade do indivíduo em si, né, para se apropriar ou objetivar do que é mais amplo. Por exemplo, a arte, a política, a filosofia, a literatura, são objetivações que todo ser humano deve se apropriar. Por exemplo, na reunião de hoje estamos fazendo esse processo de universalização, de objetivação daquilo que é produzido pelo ser humano de forma universal. Porém, a gente não consegue separar essa individualidade em si da individualidade para si, né? Esse indivíduo é singular para o indivíduo humanizado, mais plural, mais universal, uma vez que forma uma unidade, né? O indivíduo para si e o indivíduo em si e o indivíduo para si. O indivíduo singular da cotidianidade do indivíduo universal. Ou seja, essência, aparência e aparência, eles estão juntos numa unidade, então a gente não pode separar o indivíduo em si para o indivíduo para si, né? Mas a gente consegue perceber que o ser humano genérico, ele incorpora tudo que é produzido pela humanidade, porém numa esfera mais elevada, né? Os conhecimentos científicos e assim por diante. Alguém quer comentar algo a respeito? Gente, se alguém tiver com alguma dúvida, né, Samuel, pode perguntar, porque aí vamos parando, relembrando algumas discussões anteriores, porque como o Samuel falou, o texto ele é um pouco, ele é complexo, pouco não, ele é bastante complexo, porque ele traz muitos conceitos, né? Então, quem tiver alguma dúvida, quiser contribuir ou exemplificar, fica à vontade. Isso. Ô Samuel, no caso dessa objetivação, aí que você, né, que o texto traz, falando também da importância desse cotidiano, se a gente buscar nas entrelinhas, aqui é o que o Marx defendia em relação à realidade concreta, né? Então, sempre quando se fala em objetivação, o cotidiano, é esse olhar para uma realidade concreta, independente. Por isso, dessa importância da totalidade. Eu tenho que olhar para essa realidade concreta, buscando o quê? Uma objetivação. Porque quando eu não tenho a objetivação, eu posso cair numa armadilha de olhar somente a subjetividade, ou seja, eu olho só um lado da. Como que fala? Eu olho a árvore, uma árvore, mas eu não olho a floresta como um todo, né? Então, a objetivação seria esse olhar para essa realidade concreta, não olhar a árvore, mas olhar a floresta e o seu entorno. Muito bem. Ao meu ver, né, me apropriando da fala da professora, acho que tenha que ser papel de toda a ciência permitir essa objetivação, né, do que é mais importante para nós. Porque o que acontece é que a gente fica bastante aprisionados, assim, dentro do indivíduo em si, né, dos fatores cotidianos, e a gente não avança na essência, né, das ações, né, daquilo que importa para a evolução humana no sentido coletivo, né, da palavra.
Isso mesmo. Então, avançando um pouco mais aqui, no 1.1.3, né, o trabalho a socialidade do homem, a autora, né, ela traz essa relação homem, natureza e sociedade, né, que é o que permite, né, isso que acabamos de falar, né, as objetivações, né, a apropriação das objetivações. E esse processo é o que define a historicidade do homem, né? Eu penso que aqui seja os pontos mais importantes, mas se alguém tiver outros, fiquem à vontade. E já no ponto 1.4, eu estou fazendo um processo meio que acelerado aqui, para a gente já, né, entrar na formação do psiquismo, que é onde a gente vai trabalhar com Nietzsche, Vygotsky, né, que trata bastante do que a gente vem falando em reuniões, né? Bom, o trabalho é a universalidade do homem, que é no ponto 1.1.4. A autora aqui, ela apresenta a universalidade do homem como possibilidade resultante de sua atividade vital, social e consciente, manifestando-se em todos os momentos de sua história. Ou seja, o trabalho, ele é atividade vital, mas também é essa consciência do que ele faz, de como ele se projeta para o futuro, né? É um outro ponto importante para analisar essa historicidade de objetivações, né, do concreto. Ou seja, a atividade vital humana é um processo sustentado por uma cadeia de ações e relações que articulam o indivíduo à sociedade. Tudo bem? Tudo bem. Já no 1.1.5, o trabalho e a liberdade do homem, aqui a autora ela traz a concepção de liberdade em Marx, né? Para o mesmo, a liberdade ela está presente em duas categorias, né? A categoria integrante do trabalho. A categoria abstrato negativo e a categoria concreto positivo. O que seria abstrato negativo, né, enquanto concepção de liberdade? Para Marx, consiste em libertar-se de determinações limitativas, ou seja, apenas o homem pode preparar seu futuro, né, seu futuro pela transcendência do seu presente. A negação. Apenas o homem, nesse processo teleológico, né, através da sua consciência, consegue mudar assim as suas formas de produção ou mesmo qualificá-las, o que o define também enquanto ser humano, e que o distingue também do trabalho animal. Digamos, o trabalho animal como se fosse um carpe diem, né? Ele trabalha hoje sem consciência para o porvir, entendeu? Já no abstrato positivo, Marx vai dizer que representa a objetivação das forças produtivas humanas sobre as forças da natureza, domínio este pelo qual pode orientar-se teleologicamente sua atividade. Aqui, outro conceito que pode acompanhar o processo teleológico é o de praxis transformadora, que consiste numa autocriatividade do ser humano através da consciência. Uma outra observação importante que a gente pode trazer para essas duas categorias, né, de abstrato negativo e concreto positivo, é que, mais uma vez, se trata de uma unidade, né? Não podemos separar uma categoria de liberdade da outra, pois ambos formam uma unidade. Não conseguimos ver separadamente, né? Embora Marx distingue uma da outra, mas ambos estão dentro de uma unidade, né? Aqui também, professora, mais para frente gostaria que você falasse um pouco mais, a gente consegue perceber a questão do conteúdo e forma, né? Sim. Bom, já no 1.2, o trabalho alienado, né, onde a gente já tocou nesse assunto no início, né, que é o trabalho desumanizador, né, ele se opõe ao trabalho ontológico, né, a formação do ser social, uma vez que esse trabalho alienado expropria da consciência de totalidade do processo de produção do trabalhador. O trabalhador, ele se sente uma coisa, ele não faz parte
ele não tem a consciência do que é produzido por ele. A gente consegue perceber isso nas fábricas, onde um faz a roda do carro, outro faz a porta, no final está montado tudo, mas ele não tem essa consciência de que esse produto foi produzido por ele, né? Esse é um trabalho alienado. O trabalho alienado ele pode ser também, ele consiste no que, na própria definição de trabalho, né? Tripalho, instrumento de tortura. Mas o trabalho, Marx, ele define enquanto humanizador, é o trabalho onde o homem tem consciência de todas as parcelas, de todas as unidades produzidas por ele. Não esse trabalho alienado que apenas tem aparência de atividade humanizadora. Por que tem aparência? Porque uma vez que o trabalhador ele sofre essa alienação através das ideologias, ele pensa que o que ele ganha, né, tem consciência que o que ele ganha é coerente com aquilo que ele é produzido. Porém, Marx, em O Capital, vai dizer, né, por meio do conceito de a mais-valia, como que acontece essa expropriação, né, do excedente que é produzido pelo trabalhador, que ele não consegue enxergar. É assim também produzida a riqueza. O trabalhador não tem consciência que ele é o grande fator produtivo dessa riqueza. Isso muitas vezes não reivindica, né, onde levam a fragmentação da classe social trabalhadora. Samuel. Uhum. Samuel. Vontade. Oi. 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 Oi, Vanessa, pode falar? Eu gostaria de pedir ao Samuel se a gente pode voltar um pouquinho no 1.5. Sim. Porque eu me peguei aqui numa reflexão quando eu estava lendo o texto e, de repente, ele poderia esclarecer um pouquinho melhor. Pode ser? Sim, Pode. sim, vontade. Aqui na página 46... Tá falando muito baixo, Vanessa. Aqui na página 46... Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo Meu melhor? áudio tá baixo? O meu áudio tá bom? O seu não, o seu tá bom. A gente tá ouvindo. Baixo, né? Tá, só um pouquinho. O meu tá no máximo. Vou falar um pouco mais alto. Tá me escutando? Sim. Tá. Aqui na página 46, quando fala ali, ela diz assim: a liberdade, tal como concebida por Marx, não pode jamais ser considerada a parte da existência social. Até aí tudo bem. Só que aqui na citação de Teixeira foi onde eu boiei. E aí eu tentei materializar nessa conjuntura atual, nos dias atuais, eu não consegui fazer essa associação. Quando ele fala, somente a sociedade propriamente humana permite a realização da liberdade individual, porque o homem é o ser que se faz, desenvolve e transforma na associação livre com os outros indivíduos. E por meio dessa associação, pois a essência ativa e genérica dos indivíduos, a formação humana das individualidades se expressa como necessidade de realização de si, como necessidade de libertação das condições limitantes, tendendo, por conseguinte, à superação das formas contraditórias de sociabilidade. Eu boiei um pouco nessa... Eu tentei, assim, refletir, voltei, refleti bastante, e voltei aqui onde ela fala ali da consideração de Marx e não consegui associar os dois. Eu não consegui. Sim. Marx, quando ele se identifica analisar a sociedade capitalista, lançando uma crítica à economia, né? Ele está pensando neste modelo enquanto transição. É um projeto de sociedade que, neste modelo, nessa lógica capitalista que a gente vive,
conseguimos possibilitar, a gente consegue visualizar uma individualidade para si, ou seja, todos os indivíduos se manifestando livres, né, das amarras. Quais amarras? As amarras da alienação capitalista, das ideologias capitalistas. Então, por isso, ele projeta um novo modelo de sociedade, né, assim como Mesaros também vai falar um novo modelo de educação. Ou seja, para Marx, esse indivíduo, essa individualidade para si, essa seria possível dentro de uma sociedade comunista, né, onde não teríamos a desigualdade social, não teríamos uma classe explorando uma outra classe. Então, penso que seja nesse sentido, né, de sujeito genérico que Marx está projetando o seu pensamento, e também vai bastante na direção da citação que você acaba de nos mostrar. Isso, professora. Isso. Assim, só pegando um pouco essa citação, tentando falar, eu vou tentar, Vanessa, vamos ver se vai ficar um pouquinho claro, e eu concordo que o Samuel já esclareceu algumas coisas, mas vamos voltar lá na citação, só para a gente problematizar um pouco. Quando Teixeira diz assim: somente a sociedade propriamente humana permite a realização da liberdade individual, porque o homem é o ser que se faz, desenvolve e transforma na associação livre com os outros indivíduos e por meio dessa associação, pois a essência ativa e genérica dos indivíduos, a formação humana das individualidades, se expressa como necessidade de realização de si, como necessidade de libertação das condições limitantes, tentando aqui, por conseguinte, a superação das formas contraditórias de sociabilidade. Ou seja, aqui, o que ela deixa claro é que essa sociedade hoje, né, nós vivemos numa sociedade, e nessa sociedade, que é propriamente humana, existe o quê? O fator liberdade. E essa liberdade, ela, aparentemente, ela é individual. Então, nós temos uma liberdade individual. No entanto, esse homem, ele só se faz humano por meio da sociabilidade. Então, a nossa liberdade, ela é tanto individual quanto coletiva. E por ela ser também coletiva, nós temos o quê? Nós temos que pensar na essência ativa desses indivíduos. Então, o que deixa claro aqui, o que o Marx sempre colocava, é a necessidade da gente sempre pensar, é o Estado que forma o homem? Então, vamos imaginar hoje, é o Estado que determina como o homem tem que ser, como ele tem que se vestir, como ele tem que se comportar? Muitas pessoas vão falar assim, sim, é o Estado que determina. Porém, se a gente olhar esse homem numa visão teleológica, de consciência, nós vamos dizer assim, não é o Estado que determina, é o homem que determina o Estado, porque ele tem, aquilo que o Samuel disse, ele tem essa liberdade numa categoria abstrata negativa, onde ele transcende, ele consegue olhar o futuro. Vamos pensar, tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, talvez um animal como o meu cachorro, ele não consegue fazer uma análise de como que vai ser essa pandemia após 50 anos. Mas o homem, ele tem essa capacidade abstrata negativa de olhar e pensar. No entanto, ele também tem essa capacidade do concreto positivo, que ele não pode só ficar pensando como vai ser, mas ele usa o quê? Esse concreto positivo como a criatividade, ou seja, a criação do seu trabalho. Então, nesse caso, quando o Teixeira coloca, ele diz assim, temos uma liberdade individual, mas por meio da nossa sociabilidade, a nossa liberdade, ela é coletiva também, porque vivemos todo esse contexto. Mas, para isso, nós temos que ter muito claro essas duas categorias, da questão abstrata negativa e do concreto positivo. Abstrata negativa, aquilo que eu olho e vejo no futuro.
o concreto positivo é o meu trabalho, é a minha ação criadora para poder tentar, de certa forma, resolver ou intervir nessa realidade concreta objetiva. Não sei se ficou confuso, Vanessa. Ou se alguém quiser ajudar. Não, professora, agora ficou bem mais claro para mim, porque eu até pensei que da forma como eu compreendi, eu me perdi bastante, achando que Teixeira tinha entrado assim numa certa contradição, principalmente aqui quando fala que a formação humana das individualidades se expressa como necessidade de realização de si. Então, não entrou na minha cabeça que, pera lá, isso é contraditório, isso eu não consegui materializar, principalmente essa parte. Tipo, isso não flui, essa individualidade, né? Agora eu compreendi. E, Vanessa, ótimo, essa sua consideração, ela é perfeita, porque por isso que na teoria sociocultural, você pode olhar que dificilmente as pessoas falam em indivíduo, eles usam a palavra sujeito, porque nessa concepção do materialismo, o indivíduo, ele não é sozinho. Então, quando Samuel fala o indivíduo para si, e o indivíduo também em si e para si, ele está dizendo assim, é um indivíduo coletivo. Então, nunca nós vamos ser um indivíduo voltado... Quando o Piaget fala de indivíduo, o Piaget está falando do indivíduo. No caso do materialismo e da teoria sociocultural, esse indivíduo em si e o indivíduo para si é o indivíduo coletivo. Então, obrigada pela sua ponderação, porque você tocou numa coisa muito importante, que é exatamente isso. A gente não pode olhar o aluno indivíduo, mas eu olho o aluno indivíduo coletivo, que influencia, mas também é influenciado. Acho que a Dani ia falar alguma coisa. Dani, você pode falar. Então, um pouquinho antes, né, dessa citação do Teixeira, ele fala um pouco também, ele fala assim, a conquista da liberdade pressupõe uma luta material guiada pela consciência e realizada no âmbito histórico-social. Eu entendo também que a parte que vem dizer sobre a liberdade tem a ver com a consciência. Então, é por meio da consciência do homem, né, que a gente consegue, então, ter uma liberdade, né? E um pouco para trás, na página 45, o Lukács ele vem falar um pouco sobre essa parte da liberdade real, né, que é um produto da praxis humana real. Então, aí entra a prática, né, que é toda a transformação da realidade. Né? Então, é por meio de uma transformação da realidade e sendo um indivíduo consciente que nós também adquirimos a liberdade, né? Que liberdade é essa? Essa liberdade imposta pelo sistema capitalista, tanto colocado pelo Marx, né? Eu consigo fazer essa associação um pouco também, não sei se ajuda aí a esclarecer. Obrigada, Dani. É difícil mesmo discutir esse conceito, mas é aí que é a essência mesmo dessa teoria. Entender a necessidade desse indivíduo em si, para si, no entanto, nesse contexto de coletividade da sociedade, e como o Samuel estava falando antes, e a Dani complementou, é a consciência, né, onde a gente chega naquilo que chamamos de teleologia, né, que é quando você sai do seu estado animal e começa a ter uma consciência. Por isso que é difícil quando a gente coloca um verbo assim, qual que é o teu objetivo? Conscientização do sujeito. A gente não consegue fazer isso, porque é o próprio sujeito que busca, né? Ele tem que construir essa consciência. Eu não consigo dar consciência para o outro. Senão parece que é uma coisa assim, né? Você coloca a mão na cabeça da pessoa e fala, você agora vai ser consciente em nome de Deus. Não é, porque essa consciência tem que ser construída pelo sujeito. A gente não dá consciência para
para ninguém, porque é um processo interno. Sim. Alguém mais gostaria de pontuar alguma questão? Bom, como eu tinha parado aqui no Trabalho Alienado, só finalizando, né? A gente trabalha com... Samuel, eu posso fazer Pode, fica à vontade. Uma pequena contribuição? Eu acho que tem uma ligação, assim, muito forte, e talvez esse entendimento de cada conceito é extremamente fundamental, né? Quando se fala dessa questão da alienação, acho que para Marx ela é fundamentalmente econômica, né? Então, o trabalhador é obrigado a vender o seu trabalho para satisfazer necessidades que não são especificamente humanas. Então, a exploração do trabalho aliena o trabalhador, isto é, o desumaniza. Então, a raiz, para Marx, da degradação está na propriedade privada dos meios de produção. Muito bem. Então, a consciência vem justamente quando se supera essa degradação, ou seja, essa superação da propriedade privada. Ou seja, ao abolir essa propriedade privada, esses meios de produção, que de certa forma degradam o homem, é que você consegue salvar o próprio homem, ou seja, a consciência vem justamente nesse exato momento. Então, não existe consciência simplesmente no sentido assim, de eu saber que sou explorado. Não. Isso a gente já sabe. Né? A gente já sabe que é muito explorado. Então, não é simplesmente saber que eu estou trabalhando demais e o meu patrão me paga pouco. Não, é algo muito, no meu entender, né? Pelo menos no que eu estava aqui lendo, sim, é muito mais radical do que isso. Ou seja, só no momento em que você consegue superar esses meios de produção, ou seja, a propriedade privada, e claro, né, a questão teleológica de Marx nos leva justamente para esse mundo comunista, né, que evidentemente pode ser problematizado, pode ser questionado hoje se é viável, se não, como se faz isso, como a gente pode articular isso. Mas eu acho que a consciência ela vem justamente no momento em que eu deixo de ser desumanizado. Ou seja, eu não aceito mais ser explorado pelo trabalho, porque essa exploração me aliena da própria realidade, e o que está na raiz dessa degradação é a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, eu preciso superar isso para que, de fato, eu possa ser considerado um homem consciente. Ou seja, só nessa sociedade que não tem propriedade privada, que não tem esse capitalismo selvagem, eu sou, de fato, um homem consciente. Né? Muito bem. Eu acho que isso é importante, porque, inclusive, o próprio conceito de homem é extremamente fundamental. Ou seja, toda a articulação marxista, toda a articulação, toda a construção do próprio saber, do próprio conhecimento, se dá justamente a partir desse entendimento que ele tem de ser humano. Se você não consegue conceituar isso, tudo o mais fica à deriva, né? Então, eu acho que os conceitos são extremamente fundamentais, né? Tem uma ligação muito intrínseca entre eles. Bastante. Acerca disso, Martinho, eu penso que se a gente conseguir superar essa lógica capitalista de produção, eu penso que seria melhor a gente chamar de reapropriação da consciência, até porque a consciência ela está ligada diretamente ao trabalho humanizador. Então, quer dizer que já existiu essa consciência quando o trabalho não funcionava nessa lógica capitalista, né? Ou seja, com o passar, né, da história, houve uma apropriação dos meios de produção.
E com isso, justamente com isso, o homem foi perdendo a sua consciência de totalidade do trabalho. Então, se a gente for pensar na superação dessa lógica, seria mais viável, ao meu ver, minha opinião, uma reapropriação daquilo que já foi nosso, da nossa consciência, da consciência humanizadora, a consciência de ser humano, né, dentro do processo histórico. É fundamental, então, a gente pensar nessa lógica, nesse pensamento, como que o homem ele consegue perceber, à medida que ele, com o passar do tempo, foi perdendo essa consciência, sendo alienado. Ou seja, então aqui se torna fundamental o conhecimento de história. Marx ele busca na história, né, essa formação ontológica do ser social que está em Lukács também, né? Então eu percebo que seja mais ou menos por aqui. Professora, gostaria de fazer alguma observação, professora? Eu acho, agora vocês falando, um exemplo clássico, né? Nós estamos vivendo isso agora, né? Com a pandemia. Vocês percebem que nós temos aí uma elite, né? Um grupo pequeno, que domina todo esse poder econômico, né? Os empresários. E hoje esses empresários, eles estão apavorados. Por quê? Quando foi dito que não era para ninguém sair de casa, para ficar em casa, para poder, de certa forma, se proteger, o que aconteceu? A economia caiu. E aí fica claro que os empresários, isso que é uma consciência. Se o povo, se o trabalhador olhasse isso com consciência, ele ia falar assim: então, não adianta você ter seu dinheiro, não adianta você ter seu capital se você não ter força de trabalho. Então, ou você me paga justo o que eu trabalho, ou ninguém vai trabalhar. Por isso que o Marx dizia, os homens se unir, né, univos. Porque a partir do momento que o homem, que o trabalhador tiver essa consciência, ele cruza os braços e fala assim: olha, eu só trabalho a partir do momento que a minha remuneração for justa. Por quê? Porque ele sabe que para manter o giro do capitalismo é com a força do trabalhador. Os empresários, eles podem ter milhões, bilhões, mas se não tiver força de trabalho, eles quebram. Então, hoje, essa pandemia, eu fico olhando tudo isso, eu falo, gente, se o Marx estivesse vivo, ele ia entrar em êxtase, né? Porque, assim, é exatamente o que está acontecendo. Só, Martinho, que as pessoas ainda não têm essa consciência. As pessoas estão olhando tudo isso e não conseguiram ainda entender a força do nosso trabalho, né? Então, a pandemia, ela mostra exatamente isso. Olha, dono da van, você pode ser o cara, mas se você não tiver alguém para explorar, você não vai conseguir se manter, né, no topo da economia. E é isso que o Marx colocava, né? Lógico, não é que a gente não vai trabalhar, como o Martim disse, a gente sabe que está sendo, de certa forma, explorado em algum momento. Mas se a gente tem essa consciência coletiva, aí a gente poderia questionar algumas questões, né? Sim. Por exemplo, eu acho assim, tem um conceito, né, que evidentemente hoje ele é discutido no campo da filosofia, que é o Ubuntu, né, que é um conceito africano. Isso, em ótimo. O ser humano ele se vê ser humano com o outro, ou seja, a existência do outro é extremamente fundamental para que eu seja. Então, eu não posso ser sem esse outro ser humano, né? Agora, o grande problema é que eu vou pegar aqui o ocidental e vou tentar fazer uma reflexão a respeito dessa briga que nós temos entre economia e vida, né? Abre a economia ou não, ou deixa do jeito que está, porque se as pessoas saírem para trabalhar, elas vão se contaminar e a gente vai ter um colapso na saúde e vai morrer milhões e milhões de pessoas. Assim,
por mais que seja um falso dilema, evidentemente que nós entramos no campo da ética, assim, é problemático resolver o problema, porque a sociedade em si ela já está estruturada de uma forma muito desigual. Então, a questão não é simplesmente se abre ou não abre, porque se não abre, a gente tem um outro problema. Qual? Aqueles que são mais pobres ficam mais pobres e, portanto, não conseguem se manter por muito tempo. E, evidentemente, aquele que é rico, que tem, de certa forma, digamos assim, uma poupança, né? Eu já, inclusive, ouvi milhões de pessoas falando, olha, eu posso ficar uns 3, 4, 5, 6 anos sem precisar trabalhar, porque eu tenho uma poupança. Mas você percebe que assim, de uma desumanidade e de uma burrice, porque eu posso ter todo esse dinheiro, se o outro não estiver trabalhando, produzindo outros meios, para nada serve esse dinheiro, tá entendendo? Então, a gente não consegue se construir a partir dessa lógica de olhar o outro como alguém que, de fato, sem a sua existência, sem o seu trabalho, sem a sua contribuição, eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, é bem complexo, mas evidentemente que a gente já deixou de lado todos aqueles outros elementos, como elementos de generosidade, no sentido de que a gente fica falando das abstrações, ou seja, se a gente não abrir a economia, muitos pobres vão morrer. Ou seja, a gente já não consegue mais ver pessoas, ser humano, é pobre. O que é pobre? É uma abstração, não é algo concreto. Agora, se a gente conseguisse enxergar, não, é um mundo que se vai do nosso mundo, entendeu? Aí eu falo, não, a gente precisa criar mecanismos que, de certa forma, possam favorecer a todos. Eu acho que é justamente isso, essa falta de percepção, essa falta de compreender essa relação que se dá com o outro que nos falta, né? E a gente, então, entra nessa polarização absurda e não consegue resolver o problema. Enquanto a gente discute teoricamente, as pessoas morrem, as pessoas continuam morrendo, né? Justamente porque falta essa compreensão que, de certa forma, sempre me coloca o encontro do outro. Ou seja, se o outro morre, é um mundo que se vai, é uma falta em mim também. Ou seja, nós simplesmente, vamos aqui começar a quantificar as mortes. Foram 3.000 mortes. Não, foram 3.000 mundos que se foram do nosso mundo, né? E eu acho que isso a gente não, né? Muitos não conseguem compreender. Não é simplesmente a economia ou a vida. Existe ali uma relação que precisa ter uma sensibilidade de poder resolver, né? Perfeito, Martinho, é isso aí. E eu acho que tudo isso traz novamente para a questão do coletivo, né? Enquanto a gente não olhar esse coletivo, individualmente, a gente não vai conseguir sobreviver, né? Então, você traz uma coisa bem, bem importante, que o texto também, a todo momento, está dizendo isso. É importante olhar a totalidade e olhar o coletivo. Individualmente, a gente não sobrevive. Você depende do outro. Dependemos. Muito bem. Perfeito, Martinho. A que ponto chegamos, né? Onde a economia fala mais alto do que o desenvolvimento social, né? Do que o desenvolvimento humano. Isso é bastante perigoso, né? É desafiador também, né? A gente tem que arrumar uma forma de nos unirmos coletivamente, né? Como estamos fazendo hoje, e trazer mais projetos que visem uma possibilidade de uma formação humana coletiva de fato, né? Para um futuro próximo, né? Porque essa efemeridade, essa liquidez com que as transformações econômicas, sobretudo, nos impõe, né? Acaba deixando de lado o lado humano mesmo, né? Mas, enfim. Então, eu farei um trabalho alienado, creio que a gente já desenvolveu bastante os conceitos aqui, né? O conceito de alienação. Vou passar para o tópico 2. Alguém está tentando falar alguma coisa?
Estão me ouvindo, pessoal? Estamos. Tem um ruído, estão ouvindo um ruído? Não, né? Bom. Tem um ruído, mas é que eu acho que é o pessoal que está mexendo. Acho que é o microfone do Martinho que está ligado. Oi? Ah, tá, pô. Tá, deixa eu... É o Martinho que está fazendo bagunça. Bom, então a gente entra no ponto 2 aqui, que fala sobre o desenvolvimento do psiquismo. Então, como a gente consegue perceber de antemão, para entender o psiquismo, né, o desenvolvimento do psiquismo, é fundamental que a gente, como a autora fez, faça essa discussão, né, sobre o materialismo histórico e dialético, dos principais conceitos, né, presentes na teoria marxista, né, marxiniana também, ou marxiniana e também marxista, né, o mais correto. Para a gente conseguir entender como que o psiquismo, né, ele se forma no ser humano, e muitas questões já foram colocadas aqui, que é através dessa interação, né, em coletivo com o social, e também com o concreto, né, com o meio concreto, que a psicologia histórico-cultural, ela faz essa ponte, né, que é através de Vygotsky, né, Luria e Leontiev, e ao fazer isso eles superam, né, a psicologia, digamos, tradicional russa, né, ao buscar entender a formação do psiquismo humano, né, através dessa interação com o concreto, né, com a historicidade, com a objetivação, né, do meio social em que ele se encontra. E não somente entender o indivíduo, o psiquismo dele, através de uma explicação subjetiva. Pelo contrário, ela é subjetiva, mas também é objetiva, né? Por isso que são fundamentos centrais do marxismo que circunscreve e determina a explicação sobre o psiquismo humano, né? A partir das correlações entre os fenômenos psíquicos e o mundo material, né? O que constitui um problema bastante relevante, assim, sobre a psicologia da personalidade, segundo a autora aqui, que se queira objetiva. Ou seja, ela parte para um desafio de compreender o psiquismo, né, em suas relações com o mundo objetivo, como já disse, da experiência interna e externa, ou seja, objetivo e subjetivo. Aqui a gente consegue entender mais uma vez que não tem como a gente separar o subjetivo do objetivo. Como o Martinho agora já acabou de citar, o nosso eu, a nossa identidade, ela não é formulada por nós, e sim do outro. Ou seja, então essa interatividade, essa interação de indivíduo, sociedade de vida e natureza, é fundamental dentro do processo de formação do psiquismo humano. Como eu disse lá no começo, o indivíduo, a sua personalidade, ela não se forma só com herança genética, ela se forma através da interação social e do processo histórico estabelecido nessas interações. Ou seja, a autora é preciso adentrar as peculiaridades, né, específicas dos fenômenos psíquicos, sem desgarrá-los do mundo concreto. Ou seja, aqui a gente consegue perceber e resumir e sintetizar o que eu venho dizendo, né, nesse tópico 2. Essa relação entre objetivo e subjetivo se estabelece o desenvolvimento do psiquismo. Claro que, levando em consideração o pensamento de Vygotsky, né, ele vai contribuir bastante com a psicologia histórica, vai desenvolver a psicologia histórico-cultural e vai contribuir com a pedagogia, né, com a educação, porque ele vai desenvolver conceitos, né, que nos possibilite observar e possibilitar um desenvolvimento, né, do ensino-aprendizagem na criança. Neste tópico que eu chamo para conversa, né, e contribuição, quem for da área da psicologia e também da pedagogia. Se quiserem ficar à vontade, pode falar, alguém. Bom, no 2.1, o psiquismo como reflexo psíquico da realidade, né? A autora vai dizer que o materialismo dialético, ele propõe a materialidade dos fenômenos, ou seja, essa troca
como a gente observa o meio que nos leva a refletir sobre ele. Por exemplo, a professora citou o período de isolamento social agora. Olha quantas reflexões, né, a partir do meio concreto social, podemos levantar, né, acerca desse período, né? Por exemplo, pensar assim numa formação mais humana, né? Será que o humano ele vai ser mais solidário daqui para frente, né? Será que estaremos preparados para a próxima pandemia, né? E assim por diante. Então, isso já vai formando o nosso psíquico a partir do meio concreto, né, professora? É por aí? Bom, na página 19, tem uma citação do Leontiev, que vai dizer que o aparecimento de organismos vivos dotados de sensibilidade está ligado à complexificação da atividade vital, a aptidão dos organismos para refletir as ações da realidade circundante nas suas ligações e relações objetivas, o reflexo. Ô, professora. Oi, Samuel. Me dá só um minutinho, preciso levar uma chave aqui no portão. Ah, sim, a gente vai continuando aqui. Rapidinho, 2 segundinhos. Tá. Bom, gente, enquanto isso, até o ponto que o Samuel falou, alguém tem alguma dúvida para a gente esclarecer? Ou contribuir com algo que ele comentou até agora? Eu tenho, professor, eu não entendi muito bem o conceito de psiquismo para porque eu acho que ele não definiu assim de forma muito clara, né? Se a professora pudesse falar um pouquinho a respeito, eu acho que me ajudaria. Tá. A minha internet, ela caiu agora que ela voltou, né? Então, eu não sei o que o Samuel falou antes, mas, por exemplo, só aqui no início, onde traz aqui uma definição desse psiquismo, tá lá na página 51, no último parágrafo, que diz assim: são os fundamentos centrais do marxismo, que circunscrevem e determinam as explicações sobre o psiquismo humano, a partir das correlações entre os fenômenos psíquicos e o mundo material, o que constitui o mais difícil problema para uma psicologia da personalidade que se queira e também o que se objetiva. Aí, o que acontece aqui? Que esse psiquismo, esse trabalho todo levantado em relação ao psiquismo, eles acabam levando em consideração como um método, né? Então, é um método materialista que funda nessa concepção aqui de homem como uma tese básica, que é a questão da materialidade dos fenômenos. É o reconhecimento, então, dessa materialidade que o psiquismo pode ser explicado em sua concretude, como, ao mesmo tempo, uma estrutura orgânica e reflexo psíquico da realidade, ou seja, o que eles chamam aqui de psiquismo é o que a gente também fala muitas vezes da interação, do interacionismo, ou seja, ao mesmo tempo que você tem que ter uma estrutura orgânica, onde fala desse organismo orgânico, biológico, mas não só isso, mas eu também tenho que ter esse desenvolvimento pautado nas relações sociais e culturais. Então, é a junção desse campo orgânico com o campo social. Aí eles entendem essas discussões como o psiquismo, a partir do momento onde você considera e você trabalha numa perspectiva de interação entre pensamento e linguagem, né? Porque aí eles acabam diferenciando das outras psicologias comportamentais, como o behaviorismo, como o próprio inatismo, porque aqui eles trabalham numa perspectiva dessas interações entre o meio, né, o meio social e o corpo orgânico, entre o pensamento e a linguagem.
Não sei se ficou um pouco claro, Martinho. Que o Martinho está questionando, Samuel, que ele não entendeu muito bem o conceito de Sim. psiquismo. Como a professora disse, o psiquismo ele está determinado pela relação com o mundo exterior. Ou seja, não é puramente um reflexo, mas a partir da nossa observação do mundo concreto, a gente passa a refletir sobre o mesmo. E através da linguagem, a gente estabelece símbolos. Por exemplo, é através desse reflexo do meio concreto que a gente consegue definir que isso aqui é celular. Se torna uma concepção mundial de símbolo, né? E aquilo é um celular, passa a ser compartilhado por todos. E essa concepção psíquica, né, através do estipula símbolos, que formula signos, significados, ela passa, no psiquismo, explicado como reflexo do mundo concreto. Então, é nessa relação subjetiva do mundo objetivo, né, e se dá a formação do psiquismo. É isso, né, professora? Isso, porque na verdade, né, o Schwartz, ele refere-se a essa etapa, que é uma etapa da psicologia soviética, como uma característica pelo seguinte dilema: ou bem o psiquismo é explicado pelo fisiológico, e dessa maneira não fica nada de psíquico, além que eles chamam aqui de fantasmagorias, dos estados internos do sujeito, ou bem o psiquismo não é explicável. Então, embora o paradigma científico natural proposto, né, por Session e seguidores tenha sido duramente criticado como ahistórico e adialético, e aí eles começam a questionar essas outras psicologias que não levaram em consideração a realidade concreta e essa interação que o Samuel falou aqui. Não sei se ficou um pouco claro, Martinho. Ficou sim. Ficou. Tá. Alguém quer completar? Natália, quer completar um pouco aqui com a gente? Não sei se a Natália tá por aí. Dri, eu tô. Minha internet péssima hoje. Eu tô até sem A câmera. minha também, menina. Tá caindo, Toda hora. Eu tá tô agora no travando, tá celular. bem cortada, assim. Então eu não tô conseguindo fazer um fluxo direto do que vocês estão falando. Ah, sim, não, só para. Que o Martinho, ele ficou com dúvida em relação do que seria esse psiquismo, né? Que o texto traz. E aí eu e o que o psiquismo, nessa concepção, ele trabalha nessa perspectiva da interação entre o biológico, o social e a linguagem, né, que é a categoria fundante dessa lógica, onde esse psiquismo, né, nessa base do materialismo, ele faz a crítica às outras psicologias que trabalhavam numa linha do behaviorismo, do inatismo, e a partir desse momento há uma perspectiva de levar em consideração o interacionismo entre o biológico e o social. Sim, e eu acho que uma coisa que o Samuel trouxe bem importante é a questão da história, né? A consideração histórica desse ser social, né? Que é o que vem na teoria histórico-cultural marcar muito. O compreender-se como ser histórico, né? E tentar compreender também essa sociedade. Então, isso faz toda a diferença perante as outras teorias psicológicas, né? E esse processo contribui nessa questão da consciência do ser humano, né? Desse psiquismo. Perfeito. Uau! Sora. Oi? Quando eu li essa parte, se foi assim, sabe, a minha associação. Mas a Lígia, ela é assessora do município de Cambé. E até o ano passado, eu estive na coordenação pedagógica. Então, eu tive alguns encontros com ela.
E assim, eu me lembrei bastante de quando ela coloca ali para gente essa parte do psiquismo, quando a gente trabalha a problematização. Então, eu já estou ali, eu estou ali em sala de aula, eu estou falando ali diretamente no planejamento. Quando você problematiza para os alunos, então você pensa ali no conteúdo, você pensa, você objetiva, claro, mas o que vai colaborar para o desenvolvimento desse psiquismo seria a problematização. Então, ela coloca muito forte, e é algo assim que não existia nos anos anteriores dentro do nosso planejamento. E assim, é algo que não é tão fácil problematizar. E não então, assim, isso em língua portuguesa, isso em ciência, eu estou falando em todas as disciplinas. Até o momento, não é possível fazer sempre. Nós começamos a fazer em português e agora estamos começando a desenvolver a sequência didática em outras disciplinas, mas isso está sendo assim, aos poucos. Mas o mais importante é termos em mente assim, que a problematização. Então, quando eu problematizo, a partir daí eu desenvolvo os procedimentos, tá? Então, assim, nessa parte do texto, assim, quando começa ali o psiquismo, eu pensei bastante nessa fala da Lígia. Pensei muito, assim, eu consegui fazer essa associação. Isso. E essa problematização, né, Vanessa, ela precisa, ou seja, ela necessita analisar esses dois fatores, né, que é a relação do biológico com o social, né, que é a estrutura orgânica do sujeito e a estrutura social. Então, por isso da problematização. É o momento onde eu preciso analisar o processo de ensino-aprendizagem como um todo, né? Tanto orgânico quanto social. Frente, eu acho que é esse processo também do desenvolvimento, né, desse psiquismo. Nós estávamos estudando no projeto da Sandra um texto da Stella Miller, que fala sobre a questão da atividade de estudo, que vai muito de encontro daí com a prática docente, eu acho, né, com a ação em sala de aula na educação básica. E aí ela trouxe alguns conceitos que, para mim, até então, na perspectiva, foram novidades, tipo desejo, vontade, e a relação desse processo, né, de desejo, de vontade, na questão da atividade de estudo. O quanto esse processo e toda a questão emocional vai contribuir também com a atividade de estudo e esse desenvolvimento humano da criança, né? Então, assim, principalmente no período que ela falou da questão das emoções, foi algo que foi novo para mim, que eu não tinha visto até então, né? Da importância desse processo. Eu acho que muito nesse período que nós estamos vivendo, né, o quanto esse emocional, essa vivência, né, vem direto ligado com essas questões, porque a gente pensa assim, eu não estou produzindo na mesma quantidade, eu não estou conseguindo dar conta, por mais que a carga de trabalho esteja exacerbada, né? Mas como está o seu psicológico? Como estão a questão das emoções, do sentimento em relação a isso, né? E às vezes, quando a gente fala muito dessa questão do psiquismo, da atividade consciente, da atividade de estudo, a gente acaba deixando um pouco de lado essas questões. E aí dá para fazer um paralelo muito interessante em relação a esse desenvolvimento dessa consciência e de compreender o ser humano, né, como um todo, nessa totalidade, de que essas emoções, esses sentimentos vão interferir diretamente nesse desenvolvimento do psiquismo, né? Sim, perfeito. Até Perfeito. É isso que a Natália está trazendo, é muito, muito importante. até porque aqui no 2.2, né, que se trata das mediações do psiquismo, né,
né, a autora traz a atividade e a consciência, né, comunidade, né, da psicologia sociohistórica, ou seja, segundo Vygotsky, né, a atividade humana é primordialmente uma atividade prática, né, que pressupõe contato prático com os objetos pelo qual é produzida a imagem psíquica. Ou seja, a gente consegue perceber essa interação, né, através da prática e da consciência que forma o psiquismo humano, né, professora? Isso, é isso mesmo. E amarra bastante com o que a Natália acabou de dizer, né? A questão das sensações, né, das emoções e assim por diante. O autor ainda define que interiorização como a reconstrução interna de uma operação externa. A atividade de consciência, ela está presente nesse reflexo que fazemos do meio, como já foi dito, né, professora, do meio concreto. E o importante desse ponto aqui, através da atividade, como a Natália trouxe, assim, para a questão pedagógica mesmo, é analisar como que é observado o desenvolvimento, né, da aprendizagem da criança através dessa atividade e no que diz respeito também ao papel do professor, né, enquanto mediador. Ou seja, ele, enquanto mediador, ele vai observar essa interação entre, né, os sujeitos, ali no caso, o educando, né, e ele não vai atuar em cima daquilo que o aluno não sabe, ou conforme a maneira como ele fez, mas sim a capacidade de aproximação daquilo que está por vir, né. É que o Vygotsky ele vai desenvolver aquele método atividade de desenvolvimento proximal, como que é, professor? Proximal? Isso, zona de desenvolvimento real, né, a proximal e a potencial, no caso aí a proximal. Proximal. Então, isso chama bastante atenção aqui, né, professora, né, dentro dessa perspectiva vygotskiana aqui, que é essa interação, né, entre os indivíduos, que, a partir de então, vai formar essa imagem, né, do coletivo, do social, e da formação humana também, né? Sim. É isso mesmo. Que eu acho que é o grande fundamento dessa teoria, né, Samuel? Quando a gente começa a olhar esse sujeito, o Paulo Freire usava aquela palavra inteireza, né? Mas é o sujeito na sua totalidade, né? Um sujeito que é biológico, um sujeito social, que tem ali as suas emoções, que tem a questão também da própria relação entre pensamento e linguagem. Então, olhar esse estudante, né, como um ser total, um ser que está em constantes relações. Eu vejo que essa lógica do psiquismo e da teoria sociocultural, ela traz para a gente esse ganho de olhar o que eles vão chamar, né, no plano gnoseológico, né, que é o psiquismo que nos aparece como o ideal. A idealidade é uma propriedade básica determinante, que aqui eles começam a discutir a importância que essa identidade ela se constitui por meio dessas relações que o Samuel tá aqui colocando, né, a proposta. E aí tem uma citação que está na página 55, que eu acho que é bem interessante. Eu vou aqui ler para vocês, que eu achei bem bacana. A minha internet está meio ruim, tá, gente? Talvez vai cair, que agora eu estou usando no celular. Mas a citação é assim: no plano gnoseológico, o psiquismo, se nos aparece como ideal, a idealidade é uma propriedade básica determinante. Mas a idealidade não constitui, apesar de tudo, uma característica completa e única do psiquismo, e não pode ser colocada no lugar deste último como algo que lhe é equivalente e o substitui por inteiro. A atividade psíquica é ideal enquanto atividade cognoscitiva do homem, dado que sua expressão resultante é a imagem, o reflexo da realidade objetiva. O ideal
é, na realidade, a imagem, a ideia, enquanto atividade reflexa de um órgão material do cérebro. E a atividade psíquica, ela constitui a atividade nervosa mais elevada. Não é só atividade psíquica, senão que é outro sim, atividade nervosa. Também nesse nexo do psíquico e do nervoso, o psíquico conserta sua qualidade de ideal. Mas, neste caso, o que se apresenta em primeiro plano não é a contraposição do psiquismo como imagem ideal da coisa material, senão a indissociabilidade que existe entre a atividade psíquica do órgão material, o cérebro, e sua atividade nervosa material, que é aquilo que nós estávamos discutindo sobre a importância da relação, né, entre a estrutura orgânica e a social. E, aproveitando, a Natália, a tese dela vai ser focada, né, Natália, na questão do cérebro, da neurociência. Eu acho que isso vai ser uma coisa interessante, porque nós falamos do processo de ensino e aprendizagem, mas nós não discutimos como o cérebro funciona, e isso talvez seja um grande problema. Sim, porque normalmente a gente, enquanto pedagogo, né, principalmente, a gente fala de processos de ensino e aprendizagem, mas a gente não sabe como que isso se dá biologicamente, né? Como esse histórico interfere diretamente nesse biológico, né? Então, qual é o processo dessa neoformação, né, de tudo que acontece biologicamente frente ao que é mediado por esse professor, né? Bom, mais alguém gostaria de apresentar alguma opinião, alguma concepção acerca dos tópicos? Bom, então, professora, né, a gente estava discutindo sobre o 2.2, né, as mediações do psiquismo, né, atividade e consciência. A gente pode já ir para as questões finais que estão presentes no 2.3. Sim. O que vocês acham? Podemos. Então, finalizando. Eu acho que sim, Samuel. Alguém gostaria de deixar o tópico anterior, com alguma opinião, sugestão? Bem, vamos em frente e tentar finalizar, né, esse texto bastante importante, rebuscado de conceitos, né? Mas, embora seja bastante denso, ele não é um texto, assim, de difícil leitura, né? Dá para a gente entender bastante, mas para esgotá-lo, assim, é preciso bem mais tempo e, né, mais leitura, buscar outros referenciais. Então, por fim, aqui a gente entra nas expressões do psiquismo humano, do pensamento às vivências emocionais. Tudo isso que a gente já falou, dentro do materialismo histórico-dialético, da psicologia cultural e da formação do psiquismo humano, a gente percebeu que é esta relação do nosso subjetivo com o objetivo, esse processo de objetivação, né, daquilo que é desenvolvido, né, em sociedade, né, por meio das relações entre indivíduo, sociedade e natureza. Então, o psiquismo, ele retrata essa forma de apropriação, de objetivação do que é produzido na sociedade, através das emoções, através da arte, como foi dito no início, através da literatura, né? Isso não seria possível sem um desenvolvimento do psiquismo humano, né? Sem um desenvolvimento da consciência, sem o estabelecimento de trocas diferentes de linguagens, né? A gente percebe que a expressão linguagem está bastante presente aqui na formação do psiquismo. A gente percebe que o ser humano fala a língua só, ele fala várias línguas, né? E quando a gente percebe também que a cultura, ela não existe uma cultura melhor que a outra, e sim culturas diferentes, mas cada cultura, ela estrutura
um processo histórico de sociedade, um processo histórico de humanidade, né? Um processo histórico de formação psíquica de diferentes povos, diferentes culturas. Então, é desta forma que a gente tem que entender o papel do psiquismo, atrelado, né, a essa ontologia, né, da formação humana, do ser social, atrelada a esse processo de trabalho humanificador, né, humanizador, não a esse processo de trabalho alienado. Mais uma vez que a gente desenvolve nosso psiquismo através da consciência, a gente está contribuindo para um processo de superação, né, dessa lógica que desumaniza, né, essa lógica que individualiza, individual mesmo, dentro da questão egoísta, né, e esse do tópico 2.3, para a gente finalizar, professor, gostaria de contribuir com mais alguma coisinha? Não, professora. Pode falar, Adriele. Oi, licença, interrompi rapidinho. Não, é que só dá uma contribuição, né? Igual todo mundo falou, o texto é um texto bem complexo. A gente, quem fez a disciplina da Martinha o semestre passado, a gente trabalhou esse texto e eu estava buscando algumas coisas que a gente estudou, né? Que a gente fez alguns resumos, algumas resenhas sobre o assunto. E eu encontrei uma parte aqui que eu tinha escrito, né? Vou compartilhar com vocês sobre esse finalzinho, sobre essa importância, né, da linguagem, da questão emocional, que constitui aquilo que nós somos e vamos constituindo ao longo do tempo, né? E o que enfatiza bastante é a importância da linguagem mesmo e do pensamento, né? Nesse sentido, conforme é apresentado, né, em toda a discussão, a linguagem, ela é um salto, né? Ela é muito importante, porque ela estabelece essa relação com o mundo, né? Porque é por meio da linguagem que a gente se comunica, né? E é por meio dela que realizamos esse intercâmbio entre as pessoas sobre os conhecimentos, né? Que aí entra a questão da educação, que a gente passa, né, de geração em geração aquilo que a gente vai descobrindo, que a gente vai aprendendo, né? O nexo entre o pensamento e a linguagem, ele ocorre à medida que o pensamento se materializa na linguagem, né? E eles se firmam como fenômenos socialmente construídos. Da mesma forma que qualquer atividade humana, o pensamento também é conduzido por motivos, que aí entra aquela questão das próprias emoções, né? Que o Samuel citou, né? Mas não como um fenômeno puro, e sim como um pensamento de alguém que possui interesses, sentimentos, ou seja, uma própria personalidade, né? Só um pouquinho. Seria mais ou menos isso, né? Que para contribuir sobre essa ideia da questão dos sentimentos, que a gente volta àquilo que a gente discutiu, acho que no encontro passado, que toda ação, né, para a gente, por exemplo, um projeto de pesquisa, quando a gente vai pensar, tem que ter alguma coisa que instiga, né, alguma coisa que nos move para buscar isso. Eu acho que isso entra, assim, um pouco dos nossos sentimentos, daquilo que move a gente buscar alguma mudança, alguma realidade diferente do que a gente vive. E eu acho que não dá para desenvolver nada, né, o nosso trabalho, as nossas ações, sem ter algo que nos move, né, e que nos conecta com o outro, né, e essa conexão também é feita pela linguagem, pelo pensamento. Eu entendi mais ou menos por aí. Está desligado o microfone, professor. Professor, está desligado o microfone. Não, eu estava aqui falando, agradecendo a Adriele pela contribuição, porque aí ela amplia essa discussão que nós estamos, né? E eu acho que o bacana desse texto é a gente entender que existe, então, essa unidade e que nós não podemos olhar o estudante como um sujeito individual e que não tem relação com o seu contexto. Precisamos olhar de maneira integral, né? Então, levando em consideração o pensamento, afetos, os sentimentos e tornando aqui, né, a questão cognitiva relacionada com toda essa integração. E aqui o Samuel falou, mas aí eu vou reforçar novamente
que essa integração que se faz presente naquilo que o Lontiev, né, chama de sentido pessoal, quando, então, as significações vão desenvolvendo-se pelo indivíduo em unidade com sua experiência e vivências pessoais. Então, aqui é a lógica, né, da concepção sociohistórica do psiquismo, que é entender o homem enquanto um sujeito integral e, ao mesmo tempo, levando em consideração que os aspectos cognitivos e afetivos, eles estão presentes na atividade, né, do sujeito e na própria consciência. Então, por isso que, quando nós falamos em colocar o sujeito em atividade, é colocar esse sujeito num momento de problematização e, ao mesmo tempo, levando em consideração todas essas dimensões que o texto aponta. Eu queria agradecer a condução, Samuel, você demonstrou, assim, uma apropriação muito boa, principalmente das categorias dos conteúdos aqui levantados, e eu queria te agradecer pela condução. Achei, assim, que você apresentou de uma forma, né, de uma forma significativa, demonstrando a compreensão desses conceitos. E isso é muito interessante, né, a gente se apropriar desses conceitos para poder identificar esses conceitos nas nossas pesquisas. Vocês podem olhar para as pesquisas de vocês, os estudos, cada um aqui está trabalhando um determinado fenômeno, né, uma determinada temática, mas vocês percebem que esse texto, ele traz uma base para a gente discutir essas pesquisas, pois, ao entender esse homem como um sujeito histórico, social e que interfere nesse processo, a gente começa a olhar para essa lógica aqui desse psiquismo e começa a perceber que a gente precisa entender essas categorias para poder fazer a análise dos dados, né, que nós estamos coletando, e não somente os dados, mas olhar a realidade que nós estamos vivenciando para tentar explicar um pouco de todo esse processo que o Samuel foi apresentando. Não sei se teria alguém com dúvida ou queria contribuir com algo relacionado ao que foi dito até agora. Eu não tenho uma contribuição, mas também queria parabenizar o Samuel aí pela condição. Foi muito bacana, cara. Deu para entender muita coisa que eu não havia entendido quando estudamos o texto. Eu e a Adriela já havíamos estudado esse texto, foi um problemaço, assim, bem difícil. Na época, porque a gente não dominava absolutamente nada. Eu, pelo menos, não, né? Não sei a Adriela, mas foi bem... Também não. E revisitar o texto foi muito bacana, assim. E, claro, eu acho que você conseguiu, sim, como a professora disse, se apropriar do conteúdo e fazer uma explanação muito bacana. Parabéns aí, cara. Obrigado, Martinho. Obrigado, professora. Obrigado a todos, né, pela compreensão.